no fundo, muitas coisas voltam para esse ponto, né? A curiosidade e o detalhe, né? Porque não basta você ser curioso para você querer aprender uma coisa. Você pode aprender e 5 minutos já te desinteressa, né? Mas se você olha para os detalhes, você pode ficar ali anos e anos estudando a mesma coisa, né? Então, eu não gosto de saber o básico. Eu gosto de realmente entender como aquilo funciona, sabe? Eu acho que o FPV ele entrou por um caminho meio atravessado, na verdade. Porque eu já gostava do drone, já gostava das imagens e já gostava do desafio, porque é muito desafiador para mim fazer imagens de drone. Não é o tipo de imagem que eu gosto, ele é o oposto do que eu gosto. Eu sempre gostei do detalhe. Para mim é o que mais me toca. O plano detalhe, que eu tenho aquele foco, né? Eu consigo dizer o mínimo que tem ali. Para mim isso sempre me encantou. E o drone é o oposto. Ele é o macro, ele é tudo, é aquela vastidão, aquela paisagem. Então eu acho que para mim também é um grande desafio gostar do que eu faço no ar. Eu acho que o FPV ele entrou mais como uma curiosidade técnica do que de fato como um interesse imagético. E depois isso foi se desenvolvendo, né? Porque eu gosto de construir coisas com as mãos. Eu gosto de entender como é que funciona o processo, a lógica daquilo. Então, eu ser obrigada a fazer a programação de um drone, eu ser obrigada a entender como funciona um motor, como funciona uma solda, como funciona uma placa controladora de voo. Para mim, isso que me interessa demais, entendeu? Eu acho isso sensacional. Como é que você constrói uma máquina de tatuagem? E por que ela funciona? O que é o magnetismo? Por que dá certo? O que é uma bobina? Então, quando abriu essa oportunidade de eu entender como um drone funciona, de eu construir um drone, entender ele no mínimo detalhe, nos motores, na programação, tudo, para mim, fechou, né? É o que eu mais gosto. E além disso, eu posso usar isso para contar o que eu quero dizer, né? Essa percepção artística que a minha família tem, né? Eles são muito detalhistas e acho que isso passou muito para mim, a forma como você constrói as coisas, o jeito que você pega as coisas, o detalhe, o movimento, o olhar daquilo. A minha mãe ama flores, ela sabe onde colocar a flor no lugar exato da casa que vai fazer a diferença. Meu pai ama palavras, ele sabe escrever uma frase, dar um nome que fica perfeito, entende? Então, o detalhe sempre foi muito importante. Quando eu era criança, meus pais que fundaram a escola onde eu estudei, né? Eles não ficaram contentes com as que tinham e aí acabaram fazendo uma escola, né, para eu estudar. E a gente fazia muito coisas, a gente fazia com as mãos. Se você vai estudar biologia, você vai pegar uma folha e você vai ver como que o veio se expande. Você vai desenhar aquela folha para você lembrar e você prestar atenção no detalhe. Na minha família, nós sempre fomos muito próximos em tudo. Então, mesmo estando longe, a gente sempre está se falando, né? Sempre está em contato, querendo saber, tentando criar essa proximidade que, infelizmente, não pode ser física, né? Mas é isso, né? Quem se preocupa, cuida. Sempre criaram essa relação de proximidade, eles sempre buscaram isso, né? Acho que as pessoas, muitas vezes, elas não têm consciência de que as ações delas têm reações, né? Então, eles sempre foram pessoas muito conscientes, né, de me querer perto e de deixar isso muito claro para mim, né? Então, eu também sempre valorizei muito a companhia deles. Tem muitas formas de buscar conhecimento, mas uma delas é entrar em contato com coisas diferentes, né? E acho que os meus pais, eles quiseram me ter. Então, a partir do momento em que eles tiveram esse desejo, eles se prepararam para eu estar junto em tudo, inclusive nas viagens, né? E a gente costumava fazer viagens bem simples, acampando, de carro. Só que elas começaram a ficar mais complexas. A gente ia de carro para o Chile, por exemplo. A gente sempre fez viagem para trekking, para fazer caminhadas, né? Para experienciar a natureza, as culturas, as comidas locais mesmo. É uma forma de conhecimento e eu acho que isso é muito rico. É uma coisa que sempre me encantou, na verdade. E é uma outra coisa pela qual eu quis fazer cinema, né? Eu gosto muito de documentário, né? Dessa forma de cinema, porque existem muitas formas de fazer cinema, né? Mas eu gosto muito da forma documental do cinema porque ela me obriga a viver, né? Eu não estou contando uma história
fictícia sobre alguma coisa, presa dentro de um caixote, um estúdio, em um cenário construído. Ela me obriga a passar por uma experiência real de mundo, me obriga a ver pessoas reais e conversar de fato, olhar nos olhos e fazer uma entrevista, entende? Isso me encanta sobre o cinema documental. Eu tenho que viver aquela história, por mais que eu não seja a personagem principal. Eu tô ali junto com o personagem principal, dando rec na câmera, vendo a exposição, vendo a luz, prestando atenção no meu trabalho, mas eu tô vivendo junto. Para mim, viver é o mais importante.